Bom dia, a paz do Messias chamado Cristo, Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Assim como Jesus falou e disse naquele momento que ele estava reunido com os seus discípulos e uma multidão estava ao redor dele, ele estava ensinando. Chegou Maria, a sua mãe, chegou seus irmãos, e chegou as suas irmãs também. E então eles disseram para um dos que estavam ali, ao lado de Jesus. Aí disse: bom, Senhor, a sua mãe e os seus irmãos, suas irmãs, eles estão lá fora e querem falar com o Senhor. E o que é que o Senhor acha? O Senhor vai lá falar com eles? Eles estão esperando o Senhor ir falar com eles, conversar com eles, saber o que é que eles querem. Aí então Jesus, ele olhou para os seus discípulos naquele momento ali, que estava ali ao lado dele, e aquela multidão que estava ao redor dele, sentado ali, ouvindo a sua pregação, ouvindo o seu testemunho do que ele tinha visto e ouvido do Pai. E Jesus olhou para eles ali e apontou para os que estavam ali do lado dele. Aí disse: quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E quem são a minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, essa é minha irmã e essa é minha mãe. Bom, Jesus diz que toda a varoa que faz a vontade de Deus é irmã dele. E todo varão que faz a vontade de Deus é irmão dele. E os que não fazem não são irmão dele, não são nossos irmãos. Eles não pertencem ao nosso grupo, não pertencem à nossa família cristã, porque não fazem a vontade de Deus. Mas não quer dizer que Jesus estava abandonando, desprezando sua mãe, seus irmãos. Não, não estava não. O que Jesus estava dizendo era: por que que eles não se juntam? Por que que eles não vêm? Por que que eles estão esperando que não entram, não chegam perto de mim? É o que Jesus está dizendo nessa manhã, cedo, que já está amanhecendo o dia, clareando. Está dizendo para você que está assistindo esse vídeo: o que é que você está esperando? Que não quer entrar, não quer se juntar, não quer aceitar Ele, não quer ouvi-lo.
não quer aprender, não quer se juntar conosco. O que é que você está esperando? Bom, meus irmãos e minhas irmãs, que fazem a vontade de Deus, assim como Jesus falou. Nessa manhã, eu tenho essa mensagem que se encontra aqui no livro de 1 Pedro, do capítulo 3, até o versículo 22, que diz assim: eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa mensagem que o apóstolo Pedro escreveu, dizendo assim: a vida dos casados, como tem que ser, como deve ser. Assim também vocês, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Ou seja, o seu esposo, a sua esposa, vamos supor assim melhor para que vocês venham entender. A esposa que é cristã, é crente, é evangélica, e o esposo não é, ela tem que ser uma esposa dedicada, tanta dedicação que ela tem que ter ao seu esposo, como se ela tivesse também, da maneira que ela é educada na igreja, delicada, educada na igreja, respeitosa, trata as pessoas bem. Não precisa nem ela falar para o seu esposo, nem pregar para o seu esposo, porque com as suas atitudes, com o seu jeito de falar, o seu gesto, o seu modo de agir, o seu esposo, ele se converte. Ele se converte, ele aceita Cristo, Jesus, através de você. E também entrando pelo lado do homem, o homem que ele é cristão, que já aceitou Cristo como o único salvador pessoal da vida dele, ele também tem que ser um esposo amável, dedicado no trabalho, no serviço de Deus e dedicado à sua esposa em casa, porque ela não é crente. E através do seu testemunho, através do seu agir, do seu falar, através do seu modo, a sua esposa, ela está vendo
e ela também pode crer e aceitar Cristo Jesus como o único salvador pessoal da vida dela, através de você. Então, é o mesmo sentido tanto para o esposo, tanto para a esposa. Os dois têm que estar ligados um com o outro. A esposa tem que respeitar o esposo, tem que se dedicar ao esposo. O esposo tem que se dedicar à esposa. E tanto como o esposo que é crente e a esposa que não é crente, através do testemunho do esposo, da vida do esposo, a esposa também, ela vai crendo e vai aceitando, compreendendo e se rende ao Evangelho de Cristo Jesus. E o esposo do mesmo jeito, quando a esposa ela é crente, que o esposo não é crente, o esposo vai vendo o testemunho dela, vai vendo a dedicação dela, tanto na igreja como em casa. Ele se arrepende e crê e aceita Cristo Jesus como o único salvador pessoal da vida dele. Então tem que ser os dois. Não há diferença nenhuma. Tem que ser dedicado tanto o esposo como a esposa. O esposo tem que ser dedicado à sua esposa e a esposa dedicada ao seu esposo. No versículo 2 está escrito assim: porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Pela conduta da esposa, por ela ser uma esposa honesta e respeitosa, o esposo está vendo. Ele não quer perder ela para ninguém. Ele não quer perder ela para ninguém. Aí ele se converte. Ele se converte através dela. O que a mensagem está dizendo aqui é que através de você, que é crente, através do seu testemunho, através da sua conduta, através da sua convivência, da sua dedicação, ele, o seu esposo, aceita Cristo como o único salvador pessoal da sua vida através de você. Através de você, ele crê e aceita Jesus como o único salvador pessoal da vida dele através de você. No versículo 3, o apóstolo Pedro está dizendo que não procure ficar bonita usando enfeites, penteados, exagerados, joias ou vestidos caros. Não precisa você fazer tudo isso não, para agradar o seu esposo. Porque quando o esposo ele ama a sua esposa, de verdade, não tem penteado, não tem roupas caras, não tem joias caras, ele te ama do mesmo jeito. Sem joias ou com joias, ele te ama do mesmo jeito. No versículo 4, está escrito assim, o apóstolo Pedro dizendo: pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza
de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Vocês têm que ser dedicados ao seu esposo, sem falsidade, sem traição, respeitosa, amorosa, dedicada. Porque para Deus tem muito valor a dedicação, tem muito valor do que a beleza, de que um cabelo penteado, bem cheiroso, bem arrumado, uma veste bem cara. A dedicação para Deus tem muito valor do que essas coisas. Porque no versículo 5 está escrito assim: o apóstolo Pedro falando, escrevendo e falando. Falando, escrevendo, pensando, meditando na mensagem que ele escrevia para os seguidores, para o povo. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele, elas eram obedientes ao seu marido. Não importa. Não adianta você ser obediente a Deus e não obedecer ao seu esposo. Você ser obediente a Deus e desobediente ao seu esposo, isso causa ira. Isso causa ira. Isso causa separação. Isso causa discórdia. Porque se você é obediente a Deus, por que você não deve ser obediente ao seu esposo? Que trabalha, que cuida de você, que põe o sustento em casa para você e seus filhos, e que é dedicado a você. Você quer ser dedicada a Deus e quer ser ingrata ao seu esposo, enquanto seu esposo é dedicado ao trabalho e dedicado a você. Está errada. Você está errada. Vou ler de novo para você compreender. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Tá vendo? Elas usavam roupas caras, se enfeitavam, eram obedientes a Deus e também eram obedientes ao seu esposo. Eles viviam em comunhão. Não adianta você que é casada, que é crente, que é evangélica, cristã, se pentear, se vestir, ser obediente a Deus e não ser obediente ao seu esposo. Não adianta. Você está errada. Tem que ser obediente, tem que se vestir, tem.
Tem que andar bonita? Tem. Tem que andar cheirosa? Tem. Mas você tem que entender que você tem que ser obediente ao seu esposo. Porque é ele quem te dá as coisas. É ele quem trabalha para manter a casa e te dá o sustento, tanto para ele como para os seus filhos. Os filhos que vocês têm juntos. Vou ler de novo essa passagem para que vocês venham entender. Versículo 5 de 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 5. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Elas punham a esperança em Deus e também era obediente a Deus e obediente aos seus esposos. No versículo 6, Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu Senhor. Você será agora sua filha. Se praticar o bem e não tiver medo de nada. Mas que palavra é essa? No versículo 6, vou ler de novo para que vocês entendam. Sara foi assim, uma mulher dedicada ao seu esposo. Entenderam agora? Dedicada ao seu esposo. Dedicada. Ela obedecia a Abraão. Ela era obediente ao seu esposo. E o chamava de meu Senhor. Ela era obediente ao Abraão, seu esposo. Ela amava, ela era obediente, dedicada e o amava e o chamava de meu Senhor. Você será agora sua filha. Se praticar o bem e não tiver medo de nada. Você será agora sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Aleluia. Sara, dedicada, temente a Deus, obediente a Abraão, seu esposo, e o chamava de meu Senhor. E isso era bom aos olhos de Deus. Deus o abençoava, Deus se alegrava, porque ela não tinha medo de nada. Ela não tinha medo, ela não tinha vergonha de chamar o seu esposo de meu Senhor. No versículo 7 está escrito: também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que, por isso, deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações
de vocês. Vejam que temos que estar unidos com nossas esposas. Unidos. Eu falo assim, mas assim, nossas esposas, mas eu não sou casado, sou solteiro. Você que é casado com a sua esposa, sejam obedientes a elas e elas serão obedientes a vocês. Tudo bem? É a mensagem. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. O dever de fazer o bem. Versículo 8. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Ou seja, educados, trate bem os seus irmãos, trate bem eles com respeito, trate suas irmãs em Cristo com respeito, trate seus irmãos em Cristo com respeito. Seja humilde uns com os outros, quer dizer, se o seu irmão não tem nada e você tem, ajude ele, seja humilde. Ou seja, se o seu irmão está passando necessidade em casa, não tem sustento, você tem, ajude ele, seja humilde. Ou seja, se a sua irmã, na fé em Cristo Jesus, ela está passando por dificuldade, os filhos, ela é solteira, os filhos, ela não é casada, teve filho, sua esposa abandonou, mas ela é cristã, ela vive na presença, buscando, adorando. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não faça acepção desses irmãos nem dessas irmãs. Ajudem. Ajudem tanto nas necessidades. Ajudem elas, ajudem eles. Sejam humildes. É a mensagem. E muitas das vezes tem muitos que olham para os irmãos dentro do ministério, aí diz que nada tem nada a ver, ela anda assim porque ela quer. Arruma um trabalho, vai trabalhar e passa a se manter, se sustentar. É isso que pensam, é isso que jogam logo na cara das irmãs que não tem esposo, que não tem trabalho, não tem emprego. Porque nesse tempo, nessa época, não está sendo fácil. Não está sendo fácil para empregos. E muitas das irmãs não têm emprego. E muitos dos irmãos também não têm emprego. E você que tem condições de ajudar o seu irmão, a sua irmã, e se nega em ajudar. Seja humilde uns com os outros. Porque quando você é humilde com o seu irmão, que não tem nada, quando você também não tiver nada, que o seu irmão que tiver, ele também será humilde com você, uns ajudando o outro. É por isso que diz a palavra, a mensagem. Sejam educados e humildes uns com os outros, sem diferença nenhuma. Versículo 9. Não paguem mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, pague a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês.
Vou ler de novo para que vocês venham entender melhor. Versículo 9. Versículo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Quer dizer que se alguém te deve e ela não quer te pagar, não faça mal a ela, não prejudique a ela. Entendeu? Porque Deus tem uma bênção para você. Mas se a pessoa, ela te deve e ela tem condições de te pagar e não quer te pagar, do mesmo jeito também não faça mal a ela. Não faça mal, não prejudique. Deixa ela com Deus, deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver. Versículo 10. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não contem mentiras. As Escrituras Sagradas falam isso. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quer gozar a vida e ter dias felizes, não falem coisas más e não contem mentiras. Seja honesto. Seja honesto. Enquanto essas pessoas não é honesta com você, não quer ser honesta com você, mas você seja honesto para que você venha viver. Para que você venha viver. Afaste-se do mal e faça o bem. Procurem a paz e faça tudo para alcançá-la. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Faça somente o bem, meu irmão. Minha irmã, faça o bem. Faça o bem. As pessoas que estão te prejudicando, te fazendo mal, faça o bem a ela. Porque a tua recompensa, Deus vai dar. Ela está te prejudicando, te fazendo mal, Deus vai resolver. Deus sabe o que é que vai fazer com ela. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Estão vendo agora? Deus é contra as pessoas que fazem o mal. A pessoa que só quer lhe prejudicar, que vive lhe prejudicando, deve e não quer pagar, te faz o mal, entendeu? Deixa ela com Deus. Deixa ela com Deus. Porque Deus é contra os que fazem o mal. Deus é contra. Deus não é a favor dela. Deus não é contra você que faz o bem. Não. Deus é contra o homem que faz o mal a você, que quer o teu mal. Deus é contra a mulher que faz o teu mal, que só quer o teu mal. Deus é contra. Deus não é contra. Deus não é a favor delas, dessas pessoas. Deus não é. Deus é a favor do bem e não do mal.
sofrendo como seguidores de Cristo. Cristo quer dizer Messias. Mas eu vou falar assim, sofrendo como seguidores do Messias. Pronto. Falo assim sem medo de errar, sem medo de pecar, sem medo de nada. Versículo 13. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Aí, tá vendo? Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Quem lhe fará o mal? Ninguém. Ninguém vai te fazer o mal, porque você só faz o bem. Porque Deus, Ele é contigo. Vou ler de novo para que vocês venham entender. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, faça. Mas se querem fazer o mal, faça. Quem lhes fará o mal se você faz o bem? Ninguém. Quem lhe fará o mal se você só faz o mal? Quem faz o mal vai lhe fazer o mal. E quem faz o bem vai lhe fazer o bem, porque você faz bem. Porque está se dizendo que, como Deus, Ele faz o bem para os seus filhos, e os seus filhos fazem o bem, então Deus faz o bem para os seus filhos. E faz o mal para os que faz o mal contra os seus filhos e contra as suas filhas. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Tá sofrendo, não tá? Você tá fazendo certo? Tá sofrendo, não tá? Mas Deus está feliz por você. Deus está feliz por você estar fazendo bem. Deus está feliz. Tá doendo, tá magoando, tá chorando, mas Deus está te vendo. Deus está com você. Deus está do seu lado. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Querem fazer? Faça. Tá sofrendo? Tô. Tá sofrendo? Tá. Tá angustiado? Tô. Tá angustiada? Tá. Mas quer fazer o bem? Faça. Tá sofrendo? Tá. Mas faça o bem. Que Deus está te vendo. Está te provando e te aprovando. Não tenham medo de ninguém. Nem fiquem preocupados. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Não tenha medo de ninguém, nem fique preocupados, nem preocupadas, porque Deus, Ele é contigo. O bem que tu tá fazendo, Ele vai te fazer mais bem ainda. As tuas ações vai te fazer mais, aleluia, mais bens ainda para tu, para você. Porque Deus está te vendo, trabalhando, fazendo bem. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que
expliquem a esperança que vocês têm. Aleluia. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. A minha esperança é Cristo. A minha esperança é Cristo, a tua esperança é Cristo. Cristo quer dizer Messias, e eu vou falar Messias. Não vou negar nunca o Messias. A minha esperança é o Messias, a tua esperança é o Messias. Se tu crê que tu vai ser salvo, que tu vai ser salva, se tu crê, tu vai ser salvo. Se tu crê que Jesus é o Messias, tu vai ser salva. Se tu crê que Jesus é o Messias, tu vai ser salvo. Tenha respeito. Está se dizendo aqui, tenha respeito por Cristo. Aí, tenham respeito por Cristo. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo. Mas eu vou falar assim. Tenham no coração de vocês respeito pelo Messias chamado Cristo. Tenham respeito no coração de vocês pelo Messias chamado Cristo. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Podem falar o que quiser falar. Podem dizer o que quiserem dizer de mim e de você. Não tenham vergonha, não tenham medo. Porque você faz a vontade de Deus. Você é escolhido pelo Messias. Você é escolhida pelo Messias, chamado de Cristo. Aleluia. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores do Messias chamado Cristo, ficarão envergonhados. Porque você serve ao Messias. Você serve ao Messias chamado Cristo. E eles não servem, ficarão envergonhados. Mas você não. Você ficará feliz, alegre. E essas pessoas ficarão envergonhadas, porque serão desprezadas. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor sofrer fazendo o bem do que sofrer fazendo o mal. É essas pessoas que blasfêmia, que calúnia você, é essas pessoas que vão sofrer. Você está sofrendo fazendo o bem. Mas no final, eu e você teremos vitória. Seremos felizes porque fazemos o bem. Pois o próprio Messias sofreu uma vez por todas, pelos pecados, um homem bom
e em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todos, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Aleluia. O batismo quer dizer que está bem claro que não é um banho que você toma um banho e se limpa para depois se suja de novo e vai tomar outro banho. Não, o batismo é uma vez só. Entendam isso, o batismo é uma vez só. De uma consciência limpa. De uma consciência limpa. Porque uma vez que você foi batizada, que você foi batizado, a sua consciência já está plantada, já está plantado na sua consciência. Que você foi batizada, que você foi batizado uma vez só. Portanto, você não é uma roupa. O seu corpo não é uma roupa que se lava direto. Não é. O batismo é uma vez só, para limpar a consciência, para tirar da sua consciência tudo de errado, tudo que você praticou, para ser apagado, para que você venha a ser uma nova pessoa, para que você, vou falar assim muito mais melhor, o batismo é a sua consciência limpa, que você não erra mais, não pecou mais, que você não vive mais a vida que você vivia, que você não pratica mais o que você praticava, que você não faz mais o que você fazia. Esse é o batismo, é uma vez só, para que você venha seguir em frente. Para que você venha seguir. Então, meus irmãos, que agora, todos vocês agora que já assistiram o vídeo, eu peço a vocês que visualizem o vídeo e compartilhem e deixem os seus likes. Deixem os seus likes. Amém.